Salve, salve galera das mídias sociais! É muito bom ter você aí assistindo a gente para falar de um assunto maravilhoso, de um assunto interessante, para falar sobre loterias. E eu não esqueci que no último vídeo eu falei para vocês que eu ia falar sobre pessoas viciadas em loterias. No final desse vídeo eu vou comentar, eu vou destrinchar, eu vou explicar para vocês o que é uma pessoa viciada em loterias. É muito importante para saber se de repente na sua família, se tem alguém que você realmente conheça, para saber se essa pessoa é viciada ou não. Porque antes de qualquer coisa, a gente aqui fala sobre felicidade, sobre sonho, mas a gente aqui não quer que ninguém seja viciado em nenhum tipo de coisa, não é verdade? Vamos falar um pouquinho da Mega Sena. A Mega Sena acumulada em 20 milhões de reais e já tem gente falando, Geraldo, você está falando bobagem. A Mega Sena estava em 36 milhões, saiu para uma aposta ganhadora. Realmente, você tem toda a razão. A Mega Sena surgiu em 1996, dia 8 de outubro de 96. E até hoje, tem gente que não entendeu como é que funciona a Mega Sena. A Mega Sena começou com final 0. O sucesso foi tão grande que hoje ela tem final 5 e final 0. O que vem a ser isso? Todo concurso final 5 e final 0 tem dinheiro guardado, tem dinheiro que foi separado para colocar no 5 e no 0. Então ontem aconteceu isso, teve o prêmio sim, saiu para um bolão de 9 dezenas para 27 participantes. Olha que coisa legal, né? É muito importante falar sobre isso. Mais uma vez, o Geraldo sempre fala de vocês, para vocês apostem em bolões, bolões é a solução, bolões aumenta a chance de ganhar e mais uma vez, 36 milhões para um bolão de 9 dezenas, 27 cotas e tem mais. 9 dezenas, quando você ganha a cena junto com ela, já vem 18 quinas e 45 quadras, então tá todo mundo feliz, todo mundo contente, mas aí o que iria acontecer? Tem 20 milhões lá guardado pra gente para quarta-feira. Se tivesse acumulado a Mega Sena, você faz um cálculo rápido. 36 mais 20, 56, 65 milhões de reais. Mas, já que saiu, vamos tentar investir nessa Mega Sena aqui, ó. 10 jogos com 8 dezenas para você, 130 reais, só 13 participantes. Tenho também mais opções para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona, que eu estou aqui procurando, selecionando. Olha esse daqui também. Uma aposta só com 10 dezenas, onde você paga só R$ 127,50, somente 10 participantes. Vamos falar um pouquinho da Quina? A Quina está com um prêmio sensacional, hein? A Quina está com um prêmio aí de 8 milhões de reais. Olha que legal, 8 milhões de reais para a Quina. O que eu vou fazer para a Quina? É muito importante a gente pensar nisso. Amanhã, segunda-feira, vai sair o nosso bolão de 15 dezenas da Quina. 15 dezenas é o maior bolão do Brasil. E a Copa 70 vai fazer o bolão de 15 dezenas da Quina. Fora esse bolão, nós vamos fazer mais opções também. Esse bolão, um joguinho com 10 dezenas, onde você paga R$ 136 reais. Tenho esse bolão aqui, 10 jogos com 9 dezenas a R$ 151 reais. São os bolões da Quina para você que está acostumado a jogar na Quina. Eu não deixo você na mão. E olha que coisa interessante, o dia de sorte está acumulada e eu comecei a fazer uns testes aí, lancei novos produtos, novos bolões e tem dado muito certo, viu? O pessoal está gostando, eu fiz nessa última semana bolões com 10 dezenas, fez sucesso, foi bom e eu estou fazendo para vocês também, porque tem muita gente que gosta do dia de sorte e eu sei que a pessoa fala, mas Geraldo, da minha lotérica, onde eu jogo, eles não fazem bolão dia de sorte, eles falam que ninguém quer. Não, sempre tem. Tem gente boa aí, gente que está esperando o prêmio ficar bom para participar. E eu fiz o que para vocês? Ó, 5 jogos com 10 dezenas. Esse bolão aqui é muito bom, R$ 108 reais. São 15 cotas, você participa com 5 jogos com 10 dezenas, é um bolão novo, é novidade da Copa 70 e tem também o nosso bolão tradicional já, né? Esse aqui é Quina, mas eu tenho também, depois eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho também um outro bolão do dia de sorte, aqui ó, 10 jogos com 9 dezenas, dia de sorte, para você vai pagar R$ 97 reais nesse bolão, é um bolão muito bom, com 10 jogos com 9 dezenas. E esse daqui, ó, que eu passei errado para você, era para ter passado lá atrás. É o bolão da Quina, 10 jogos com 8 dezenas
a R$ 151. E é muito importante falar para vocês também que a Loto Fácil tem o bolãozinho que eu faço para todos os dias, porque ela é diária, 3 jogos com 18 dezenas. Sexta-feira agora tem a Loto Fácil Final Zero. E, logicamente, quando tem Loto Fácil Final Zero, a gente prepara grandes novidades para vocês. A gente prepara bolões diferenciados para vocês, porque a Copa 70 sempre tenta e consegue te vender produtos com qualidade. Isso é muito importante. É uma lotérica diferenciada. São 3 lotéricas aqui em Piracicaba que estão à sua disposição para fazer o que há de melhor em loterias e sempre, né? Bolões oficiais da Caixa. Isso é o maior prazer que eu tenho, é te vender um bolão oficial da Caixa. Por quê? Porque você não tem preocupação. Você só tem que ganhar. Ganhou, você vai lá, está garantido. Ganhei, vai receber o dinheiro. Até 1.332, qualquer agência, qualquer casa lotérica. Acima desse valor, qualquer agência da Caixa do Brasil inteiro. Porque é como se você estivesse jogando na lotérica da sua cidade. Porque a Copa 70 é uma lotérica com mais de 50 anos de atividade, desde a época da loteria esportiva, lembra? Dos 13 pontos e tal. A Copa 70 já estava ali, já estava investindo em loterias. E agora eu quero falar para vocês o nosso tema da semana. Será que você é viciado em loterias? Vamos bater um papo sobre isso? Porque eu vou ser bem sincero com você. Eu trabalho com loterias há mais de 35 anos. Eu já vi várias histórias, já vi acontecer na minha frente várias pessoas que ganharam na loteria e qual a atitude delas. Teve gente que soube investir, que trabalhou bem, que multiplicou o dinheiro, mas teve gente que cometeu um erro muito grave. A pessoa chegou e falou assim, se eu ganhei na loteria, eu vi que realmente dá para ganhar. E ela começou a apostar mais, perdeu o controle, e aquele dinheiro que ela ganhou deixou ela mais pobre ainda. Por quê? Porque ela não teve controle. Então vamos falar um pouquinho, esses 4 itens aqui, ó. Sintomas de quem é viciado em loterias. Tolerância. O que vem a ser tolerância? Tolerância é o seguinte, quando você começa a jogar, é sempre bom você definir o que você quer, quanto você pode gastar na loteria. Isso é muito importante. Quanto é que você pode gastar? Isso aí você vai falar assim, não, eu tenho no meu orçamento, eu vou disponibilizar tantos % para a loteria, porque lógico, você que trabalha tem que direcionar o que você vai fazer com o seu salário. Não, isso é muito importante, você paga água, luz, telefone, IPTU, IPVA, seguro. Agora, deixa um percentual reservado para loterias e leva a sério. Fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu deixei isso daqui para jogar na loteria porque eu acho muito importante você incluir jogos de loterias no seu orçamento mensal. Porque você tem o direito de acreditar, de sonhar e tem que pegar uma certa quantia que você vai definir. Olha, eu vou definir tanto, isso aqui é para o meu lazer, para o meu divertimento. Você vai separar uma quantia para você sair de vez em quando, tomar uma cerveja com os amigos. Você tem esse direito. E na loteria é mais legal ainda porque você tem o direito de sonhar. E para você sonhar, você tem que jogar. Pelo menos você fala assim, eu fiz a minha parte. Então a tolerância, o que acontece? Quando a pessoa chega e fala assim, ó, eu vou destinar tanto para jogar na loteria. Aí de repente ela começa a falar assim, nossa, já está no meio do mês e eu já gastei todo aquele dinheiro que eu deixei separado para a loteria, mas tem uma Mega Sena acumulada aí que está muito boa, eu vou arriscar um pouco mais. Aí é a hora que você já começa a entrar para o hall dos viciados em loterias. Por quê? Porque você começou a ter adrenalina para jogar. E quando você tem adrenalina, você precisa dela para você ser feliz. Então o que vai acontecer? Você vai começar a falar assim, não, eu vou arriscar, eu tenho que pagar tal coisa, eu vou deixar para pagar depois, a minha conta de luz, eu vou atrasar, mas eu vou arriscar porque eu estou com palpite. Aí você já começou a romper a tolerância, tá? Os especialistas falam tolerância no jogo. Então você excedeu o limite que você impôs para tolerância. Isso é uma coisa perigosíssima. Depois vem descontrole. Então quando você rompe com a sua tolerância, vamos dar um exemplo de tolerância para você. Um salário mínimo hoje é R$ 1.200. Supondo que você separe 10% do seu salário para jogar, R$ 120 no mês. Pô, você definiu. Então, seja sagrado com os seus 120 por mês. Mas aí quando você rompe,
que vai acontecer? Você parte para o descontrole. Aí você faz o quê? Você ultrapassa o seu teto, aí você começa a fazer o quê? Você começa a mexer no seu orçamento, mas você não para aí. A pessoa não para em mexer no orçamento. De repente, ela tem prioridades, ela tem que comprar remédio para os filhos, tem que levar filho para médico, ela começa a deixar de lado e começa a romper. Mas aí vem o pior. Ela começa a mexer no salário e ela começa a mexer também em algum dinheiro que ela tem guardado, alguma poupança que ela deixou guardada. Então ela começa a falar assim, deixa eu tirar aquele dinheirinho da poupança, porque eu estou com palpite. Então aí já é o começo do fim. Por quê? Porque você vai ser incapaz de controlar o seu rendimento e você começa realmente a perder o controle de tudo. Vou falar de fuga agora. O que vem a ser a fuga? Você sabe que nós estamos passando por uma pandemia, né, onde muita gente ficou em casa, muita gente fez home office, e aí vem a fuga. O que vem a ser a fuga? Você está lá chateado, sem lazer, sem poder sair, aí você começa a fazer o quê? Brincar com a internet, começa a pensar, puxa vida, acho que eu vou jogar um pouco, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, porque de repente a pessoa pode estar com problemas de solidão, com problemas, de repente você foi demitido da sua empresa, de repente por você ficar em casa houve alguma separação de marido e mulher, então aí você parte realmente para a parte pior que existe, você começa a jogar compulsivamente, você começa a jogar sem pensar no amanhã. E isso virou uma fuga para você. Então você chega e fala assim, puxa vida, o jogo virou um hábito e os problemas que esperem para depois. Cuidado. Eu sempre penso assim, eu tenho clientes viciados em jogos. Tenho, só que quando eu percebo, você que acompanha, você que compra bolão comigo, sejamos bem honestos. Quando chega uma hora que o cliente tá jogando comigo, ele fala, Geraldo, hoje eu não vou jogar. Eu não vou jogar porque o meu orçamento estourou, eu não vou jogar porque eu não quero mais jogar. Pode ter certeza, eu não vou insistir. Eu não vou chegar para ele e falar assim, mas você vai parar de jogar justo agora que o prêmio está acumulado em tantos milhões? Não. Eu acho muito importante a pessoa saber a hora de parar, porque eu quero você sempre comigo. Então a pessoa viciada em jogo, o que vai acontecer? Todo mundo vai perder. Com o viciado, todo mundo perde. Começa com ele, né? Ele já perde porque a própria estrutura familiar, o emprego dele começa a ficar totalmente abalado. Depois ele vem para cima de quem? Do dono da casa lotérica. Ele vai tentar chegar e falar, puxa vida, eu não posso pagar amanhã, não posso pagar depois. Então, se eu ceder, se eu começar a deixar a corda frouxa, vai sobrar para mim também. Porque ele vai começar a mentir, ele vai dar um calote, porque ele não vai ter mais dinheiro. Então eu não quero esse cliente. Eu quero um cliente sadio. Cliente que realmente saiba a hora de jogar, saiba a hora de começar, saiba a hora de terminar, porque assim todo mundo vai ser feliz, não é verdade? Porque o jogo, eu acho que faz parte da vida. Você apostar é super legal, mas você tem que saber apostar, porque no fundo é esse último item nosso aqui, irritação, que eu ia falar agora para você. O que vem a ser irritação? Você vai parar um pouco e pensa comigo assim, o que vem a ser uma pessoa... Ela começa a ficar irritada, ela passa horas e horas jogando, ela joga todo dia, toda hora, e quando ela não consegue jogar, ela fica irritada. Ela não tem vida social mais, ela não se preocupa em conversar com ninguém. Chega final de semana, domingo é o único dia que não tem jogo, ela fica apavorada. Isso é o principal sintoma de quem é viciado, porque você fica irritado. Por que você fica irritado? Porque você está passando por um período de abstinência. Qualquer vício, quando você parte para abstinência, você fica irritado. Se você é fumante, de repente você precisa parar de fumar por um motivo qualquer, você vai ficar irritado. E o jogo é um vício como outro qualquer. Se você precisar parar de jogar por qualquer motivo, seja ele financeiro, seja ele qualquer outro, se você ficar irritado, ficar antissocial, você já está num estágio avançado de viciado. E de repente eu falei sobre isso, eu não posso falar muito porque o vídeo já está em 14 minutos, mas se de repente a gente quiser conversar mais sobre isso, tem muitas pesquisas, tem até soluções, né? A pessoa viciada, se ela tiver... Porque todo viciado é assim, você pode reparar, se uma pessoa é fumante, você chega para ela e fala assim, olha, você está viciado no cigarro, você precisa parar. Ele fala, não,
eu não sou viciado, eu fumo, mas eu não sou viciado. Se eu quiser parar amanhã, eu paro. Você sabe que não é assim, não é verdade? Então, é muito importante você controlar isso daí. Mas tem vários tipos de ajudas para quem quer, para quem está viciado e quer sair disso daí, quer voltar para o controle. Tem autoajuda, tem terapia, tem meditação, tem várias opções. E também, outra coisa legal para vocês, a quem atinge o vício no jogo? Atinge dois extremos, o jovem e o idoso. São os principais viciados no jogo. O jovem pela vontade, pela rapidez que ele quer ganhar dinheiro, ele tem planos, ele quer jogar, então ele acaba entrando nesse ritmo de querer realizar o sonho dele rapidamente. E o idoso porque já está tranquilo, sossegado, fala, eu vou jogar porque não tem nada que fazer mais, eu estou aposentadão, então ele acaba saindo um pouco, gastando um pouco mais do que ele deveria gastar. Então também são coisas importantes. Outra coisa legal, hein? Quem é viciado, de repente você fala, puxa vida, mas e como é que é uma pessoa viciada? Como é que é o grau intelectual dela? Não tem nada a ver. Sabe por quê? Pensa comigo, uma pessoa inteligentíssima, um matemático. Vamos falar do cara inteligente. Ele faz pesquisa, ele calcula estatística e ele é um cara muito inteligente. Ele é um matemático de primeira linha. Daí ele é tão inteligente que ele acha que vai descobrir o segredo da sorte, ele acha que ele vai conseguir ganhar na loteria porque ele é um matemático muito inteligente, ele fez um estudo, aliás, o estudo é uma coisa impressionante, né? Eu sou bem sincero em falar para vocês, cuidado com esse negócio de estudos, porque a sorte, ela é igual para todo mundo, ela é igual. Então, de repente, você pode até estudar, ter um palpite, mas você não pode extrapolar o seu orçamento. Então o papo tá longo, se de repente a gente puder voltar nesse assunto depois, eu tenho várias coisas para conversar com vocês, mas eu acho que eu expliquei o que vem a ser uma pessoa, os sintomas de uma pessoa viciada em loterias, e eu, mais uma vez, eu prefiro jogar com pessoas normais, eu acho que jogar é um direito de todos, mas sempre com moderação, como qualquer divertimento, qualquer prazer que você tenha, né? Feito com moderação, você vai a vida inteira sendo feliz. Quero deixar um abraço a todos e desejar a vocês uma boa semana.